Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos, e hoje estou aqui com a presença ilustre da Michele Alves, ou a Mi Alves, como você preferir. Ela é nascida em São Paulo, capital, mas cresceu em Blumenau, Santa Catarina. Ela tem 31 anos, é formada em publicidade pela Universidade Regional de Blumenau e tem mestrado em marketing digital pela BSBI em Berlim, na Alemanha. Vamos conversar sobre isso também. Se mudou para a Europa em 2021 para fazer esse mestrado em Berlim e em 2024, em junho de 2024, se mudou com seu namorado, 2 gatinhos, também vou querer saber o nome deles, para Amsterdã, na Holanda, onde vive atualmente. Ela criou em 2014 um canal no YouTube para contar ali a sua experiência em au pair nos Estados Unidos e nunca mais parou. Hoje o seu canal tem mais de 400 mil inscritos e sempre tem vídeo novo por lá, e ela não para de contar as suas histórias. Nesses 11 anos aí que ela já trabalha com a internet, ela já fez mais de 10 intercâmbios e já conheceu mais de 30 países. E além de fazer o intercâmbio, ela agora tem montado grupos de intercâmbio, e aí a gente vai ter aí 2 turmas agora para Malta e para Florença. Mia, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer contar aí a sua história para nossa audiência. Obrigada eu pelo convite. Estou muito empolgada, muito feliz com esse papo, Fábio. Legal, legal. Bom, vou começar do começo. Eu sempre gosto de conhecer um pouquinho do começo de tudo, né? Da história das pessoas. Então, você é natural de São Paulo, capital. Por que houve essa mudança assim de você sair de São Paulo e ir para Blumenau? Normalmente acontece o inverso, né? O pessoal sai de Santa Catarina, muitas das vezes, apesar de Santa Catarina hoje é um polo, né, que muitos brasileiros têm procurado e busca muitas das vezes ir para São Paulo. Por que aconteceu o inverso aí na sua história? Conta pra gente. Na verdade, essa coisa de buscar por algo melhor aconteceu com os meus pais. Então, eles que moravam em Blumenau e são de lá, nasceram lá, não exatamente Blumenau, mas nas cidades próximas, assim, pequenininhas. E aí, por conta de um trabalho, um emprego, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho se mudaram para São Paulo. 3 anos depois, eu apareci do absoluto nada. Eu sou a mais nova da minha família e a diferença que eu tenho com os meus irmãos é gigantesca. Então, realmente foi uma surpresa para todo mundo. Eu passei só 3 anos da minha vida em São Paulo. Então, eu sempre falo, eu sou mais catarina do que paulistana e gosto muito de Blumenau e moro lá desde então, assim, porque aquela coisa de tradições de família e até o sotaque, enfim, é bem mais catarina do que paulistana, mas também gosto de São Paulo. Legal, legal. Isso é interessante, né? Porque a gente tem, às vezes, digamos assim, um local de nascimento, mas às vezes a gente se identifica muito mais com outros locais, né? É interessante isso. Eu sou natural do Rio de Janeiro e, assim, vivi a vida toda no Rio de Janeiro, mas em 2016 eu fui para São Paulo. Só que eu me identifico muito mais com São Paulo do que com o Rio de Janeiro. É curioso isso, né? Hoje eu moro em Portugal, mas São Paulo marcou ali a minha vida de uma forma que muitas das vezes eu me sinto ali paulista ou paulistano, né? Porque paulistano é o da capital, mas eu tenho um pouquinho do sentimento. São Paulo me marcou muito, né? Na minha trajetória. Então eu tenho um carinho todo especial por São Paulo também. Muito legal. Eu tive a oportunidade, né, ao longo da minha vida, assim, adulta e tal, principalmente por conta de trabalhos e parcerias que apareciam, de ir para São Paulo, até trabalhando como criadora de conteúdo, eu imaginava que, né, enquanto eu morasse no Brasil, eu deveria estar em São Paulo, mas eu sempre ia para lá e para mim não funcionava assim. Para mim era muita coisa, muito rápido, muita gente e eu preferia a calmaria de Blumenau. Então a gente é oposto nisso aí. Eu acabava tendo que voltar para São Paulo várias vezes durante a minha vida para trabalho e tudo mais, mas eu fiquei bem feliz dos meus pais terem feito essa mudança para Blumenau logo cedo. Legal, legal. Que aí já deixou essa marca cultural. Na verdade, você manteve, né? Porque a sua família já era da região e você pôde manter e ter essas duas experiências também muito, muito interessante. E aí você foi para a área, já estou falando um pouquinho, você já na fase ali
adulta, né, já pensando na área de publicidade. Essa área sempre esteve ligada a você ou você teve alguma influência familiar? Eu gosto muito de saber o porquê que as pessoas escolhem as coisas, sabe? Da Isso é uma onde coisa saiu, né? que me encanta, assim, que me motiva muito, porque cada um tem uma razão para tudo, né? E eu Sim, gosto de conhecer as razões das pessoas, né? total. Por que você buscou essa área de publicidade? Então, como eu comentei, eu sou a caçula, os meus irmãos são bem mais velhos do que eu, então o segundo irmão, né, depois de mim, o caçula depois de mim, ele tem 10 anos a mais do que eu, e o meu irmão mais velho, ele tem uma diferença, a gente tem 20 anos de diferença. Uau! Então, eu meio que cresci vendo os meus irmãos já muito adultos, e eu achava o máximo o que eles faziam. O meu irmão mais velho, que a gente tem esses 20 anos de diferença, ele se formou em publicidade e propaganda, ele atuava como publicitário, e eu achava o máximo tudo que ele fazia e tal. Ele viajava muito a trabalho, eu falava, nossa, quero fazer isso, que legal. O meu irmão mais novo, que é esse que tem 10 anos de diferença, entre eu e ele era programador, desenvolvedor de software. Então Legal. era o típico nerd, né? Eu cresci vendo meu irmão numa tela preta, vários códigos, e eu ficava, o que você tá fazendo? Você tá aqui o dia todo, tem um sol lá fora, e ele programando o dia inteiro, desde pequeno, até hoje ele faz isso, ele ama. Então eu sempre tive aí, de certa forma, uma inspiração, né, na minha família para estar conectada à internet, à publicidade, ao marketing. E eu confesso que, assim, quando chegou o terceirão, no momento de escolher que vestibular prestar, o que fazer e tal, eu estava muito em dúvida. E eu até fiz aqueles testes de. Como é que Vocação, né? chama? Teste Isso, os vocacional. vocacionais. Sim, sim. Eu estava pensando entre psicologia, publicidade e tal. E aí no vocacional falou: não, você é muito criativa, você tem muita cara de publicidade, acho que vai dar certo, vamos lá. E eu fiquei bem com essa escolha, assim, eu falei, não, então acho que, né, eu já tenho uma pessoa que eu tenho como um modelo na minha vida, que é meu irmão, ele já provou que pode dar certo, vou tentar também. E Legal. foi muito, acho que acredito, por influência de família mesmo, porque, assim, e dos meus irmãos, porque pela minha família, pai e mãe, eu teria feito um concurso público, sei lá, alguma coisa mais estável, assim. Mas foi muito legal, eu não me arrependo, eu me encontrei muito na profissão. Que legal, interessantíssimo, né? Eu acho que essa fase da vida ela é tão complexa, né? Porque você, lógico que naturalmente você pode mudar, né? Mas decidir tão novo o É, que vai, em tese, te sustentar, isso é está cada vez maluco. mais difícil, né? É, Primeiro porque, né, na geração dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós, eles tinham um ofício, uma profissão e trabalhavam isso pro resto da vida. a vida toda, aham. A nossa geração já não tem mais essa história, né? Você vai Não. fazer uma coisa, depois você vai fazer outra e outra e outra, vai se Uhum. atualizando, né, constantemente, E porque o acho que a mundo é muito gente rápido. As coisas... a gente acho que até aprendeu a identificar que tá tudo bem mudar, né? Tipo, mudar de carreira lá aos 30, aos 40, enfim. Acho que hoje a gente tem essa maior liberdade que talvez os nossos pais até gostariam de ter, só que, Sim, tipo, às vezes nem passava na cabeça deles por, não posso, eu já escolhi isso daqui, é isso que eu é, vou fazer, eu preciso, né, prover para minha família, eu preciso ter uma carreira e tal, tal, tal. Então, talvez até hoje em dia a gente se sinta mais confortável e ver mais oportunidade em, de repente, em algum momento, o que eu escolhi lá aos 17 anos, quando eu estava terminando o ensino médio, não faz mais sentido hoje. E faz até sentido se não fizer sentido, porque sim, você realmente escolheu muito novo, né? sim. E eu acho interessante uma coisa, eu queria saber de você. O seu irmão, né, você falou que ele tem 20 anos de diferença. Uhum. Ele viveu uma outra era do mercado publicitário, né? Total, total. E você agora, essa era mais digital, vamos dizer assim. Como que é Uhum. como são os jantares, os almoços de domingo? Exige conflito de geração ou as duas gerações se entendem? Porque tem muito disso, você sabe, né? Não, tem super. Mas meu irmão ele é uma pessoa assim muito aberta. Até hoje ele trabalha no ramo, no meio, ele vê muita coisa, né, acontecendo. Eu acho que, assim, eu sempre falo que ele foi uma das primeiras pessoas a trazer, a levar, no caso, né, já que a gente tá fora do Brasil, a internet, assim. Ele trabalhava com o IG na época. Tipo, ele realmente meio que eu falo que ele capinou pra gente hoje estar lá desfilando na internet. Sim. E ele
fazia muito também da publicidade estática, né? Do outdoor, ou do comercial, do jingle na rádio, uma coisa que hoje em dia é muito mais... muito menos... Está em outro lugar e o digital, ele realmente tomou muito. Mas ele tem um filho de 21 anos, então eu acredito que isso acaba ajudando ele a dar essa atualizada, a ficar meio que dentro das coisas, e aí o fato dele continuar trabalhando com isso também ajuda bastante. Mas é interessante, porque principalmente dentro do mercado de criação de conteúdo, por exemplo, Michele, mas espera lá, como que se faz dinheiro? E aí, se a empresa te pede X, como é que se faz e tal? Então, a gente tem muitas trocas nesse sentido, assim, dele tentar entender um pouco mais do mercado de influencer, que é uma coisa que não tem, sei lá, 30 anos que isso tá no mercado, né? Ninguém nunca se aposentou ainda como influenciador, eu não sei como que isso vai ser, mas é mais aí que a gente tem ideias e vivências bem diferentes. É interessante essa questão desse mercado, né? Porque de influenciador, né? Você vê que o influencer, né? O grande influencer, principalmente no Brasil, a gente já tem algumas pessoas assim, eles começaram influenciando para que pessoas consumissem outras marcas. Sim. E depois eles flutuaram para construir as suas próprias marcas. Total. E aí avançaram nesse sentido, né? Ou seja, se tornaram empresários daquilo que eles influenciavam muitas vezes, né? Então você vê que é uma extensão, né? Antigamente, aí mais na época dele, e é lógico que a gente pegou um pouco disso também, o influenciador pra gente era o ator, era o cantor, era a atriz, né? Era o jogador de futebol, né? Era o esportista como um todo, né? Para englobar. Então, aquela pessoa tá usando, então a gente é influenciado por ela, né? Só que a gente tinha aquela percepção também de ligar a carreira que essa pessoa tinha. Hoje a gente tem, muitas das vezes, o influenciador profissional. Ou seja, ele não tem uma carreira independente, mas ele é alguém que ganhou ali, através do carisma, do trabalho, né? A confiança das pessoas para poder somente indicar, vamos dizer assim, né? Exato. Então é uma outra realidade. E os que vêm prosperando muito são aqueles que já criam uma esteira de produtos, consolidam, né? Digamos, aquela influência e criam uma esteira de produtos de marca própria ou de marca que eles estejam associados e aí conseguem se perpetuar, criar bastante patrimônio, né? Então tem vários, assim, no ramo da estética, da beleza, né? E outros tantos, né? Tem todo então, nicho. Interessante isso, né? Todo nicho. Interessante como que a coisa mudou. É super. Antes eram as celebridades, né? E aí a gente via, tipo... Ao mesmo tempo, eu acho que o que deu muita força para o influenciador 10 anos atrás, que assim, eu comecei em 2014, e naquela época os maiores eram poucas pessoas, era tipo Felipe Neto, Kéfera, sabe? Essa galera que estava começando na internet, eram essas pessoas. E aí eu meio que o que eu sinto que mudou, para dar essa chavinha e talvez trazer mais voz aos influenciadores e se tornar o que é hoje, enfim, talvez pode ter sido o start, foi que acabou que a gente começou a ver a celebridade como algo muito intocável. A gente só sabia da celebridade no que a gente via nos filmes, nas novelas, ou a entrevista que ela dava numa Caras da vida, ou... Sabe? Tipo, essas coisas muito montadas e editadas. A gente não se sentia próximo. Então, Xuxa usando Monange, é lógico que ela não usa Monange. Então, tipo, passava a nem ser mais influenciada, porque acabava que ficava tudo muito superficial. E aí eu acho que quando entra, né, essa coisa do influenciador ser uma pessoa como a gente, de ser uma pessoa que tem a sua opinião, que também mostra o lado não editado da coisa, a parte não tão bonita e tal. Acho que quanto mais a galera, acho que cria esse público, né, essa audiência, através da vulnerabilidade, da identificação com X ou Y, eu acho que daí é que os influenciadores ganharam esse porta-voz um pouco maior. Sem dúvida, sem dúvida. Houve uma perda de credibilidade, né, da classe artística para uma parte da população, e aí foi também a oportunidade de pessoas comuns surgirem, né? E tantos talentos, né? Porque também o YouTube, por exemplo, como a gente vai falar daqui a pouco, mas o próprio Instagram, o próprio Facebook, né? As redes sociais como um todo, elas deram mídia para quem talvez jamais teria a oportunidade de aparecer numa Globo, num SBT, numa TV aberta, por exemplo, ou uma oportunidade num rádio, ou alguma coisa assim. Então, todo mundo virou um canal de mídia, né? Então, e conforme você vai se conectando, porque
a grade de uma televisão ou de uma rádio, ela é escolhida por 3, 4 pessoas, ou por uma equipe ali, né? Exatamente. Agora, quando você começa a ver pessoas falando sobre assuntos que a gente gostaria de ouvir e que jamais ouviria, porque não daria audiência, vamos dizer assim, na televisão, né? Ou que seria um custo muito alto, e essas plataformas permitiram esse acesso, o mundo mudou. Né? E até hoje, né, as grandes mídias têm dificuldade de entender ainda esse fenômeno, muitas vezes querem combater também, querem botar limites e tal, mas eu acho que é uma coisa sem volta, né? Eu acho que é sem volta. Hoje cada pessoa é um jornalista quase com uma câmera na mão, com uma possibilidade de alcance, é algo inexplicável, né? É surreal. A gente até vê celebridades, né, indo para essas redes, né? Sei lá, hoje celebridades também querem se tornar mais próximas do público através do Instagram, ou mesmo, sei lá, esportistas que agora também tem canal no YouTube. Porque eu lembro que uma vez, quando eu estava começando isso tudo, eu falei para uma amiga minha que trabalhava na TV local lá, de Blumenau. Nossa, eu queria tanto ter um programa na TV, ia ser tão incrível. Ela falou assim, Michele, a liberdade que você tem com o seu canal no YouTube de falar o que você quiser, de expor a sua opinião, não vai ser a mesma se um dia você for para a TV. Pode ser uma oportunidade muito legal, sim, mas aproveita disso, sabe? De você poder dar a sua opinião, de esse ser o seu espaço, de você se conectar com pessoas que justamente vão estar ali por você, por conta das suas ideias, de você ser sincero do jeito que você é e natural e tal. Isso me fez pensar muito e me marcou até hoje, assim, porque, de fato, a internet, ela deu esse poder das pessoas se expressarem sem muitas edições, sem, isso aqui cabe na pauta, isso aqui não, e tal, cada um, né, meio que pode falar o que quer. Tem o lado positivo e tem o lado negativo da coisa, mas tá muito aí, tipo, né, todo mundo tem essa liberdade. Sim, sem dúvida. E é legal porque mostra o seguinte, cara, toda história é relevante, né? Sim. Toda história tem alguém disposto que interessa a alguém. Né? Então, é legal. Nenhuma experiência única, né? O que eu mais vejo, o que eu mais sinto hoje em dia é isso, assim, às vezes quando eu comento sobre algo que aconteceu comigo, as pessoas falam, nossa, achei que só eu me senti assim, nossa, achei que... E não! Só muda o CEP, na verdade. Exato, exatamente. É verdade, muito bom. E aí veio o mestrado, né, que você foi fazer no marketing digital em Berlim. Como que foi essa escolha? Né? Por que Berlim? Eu sempre falo que foi Berlim que me escolheu, assim, voltando um pouquinho, era época de pandemia, 2020, 2021, e talvez como muitos brasileiros que estão nos ouvindo, eu ficava pensando, como que eu posso sair daqui? O que eu vou fazer da minha vida? Sem dúvida. E eu lembro eu fiz um primeiro intercâmbio antes, assim, tranquei a faculdade, fiz um primeiro intercâmbio que foi como au pair nos Estados Unidos, onde eu passei 1 ano e meio, foi lá onde eu aprendi inglês e meio que me trouxe essa ideia de mundo ampliado, né, maior do que eu conhecia ao meu redor. E voltei para o Brasil em 2015, terminei a minha faculdade, 2017, mais ou menos, e aí fui ficando, mas sempre com essa ideia de, nossa, eu quero um dia morar fora, eu quero um dia estudar fora, eu quero fazer um mestrado e tudo mais. Quando veio a pandemia, 2020, 2021, essa ideia voltou para mim muito forte, porque eu fiquei pensando, tá, e se for isso? Sabe, se tipo assim, isso aqui nunca acabar, e aí eu não ter feito as coisas que eu queria ter feito, eu não ter colocado em prática alguns dos meus planos, enfim, eu dei uma surtada. Falei, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a buscar todas as possibilidades, assim, me apliquei em algumas bolsas de estudo, até tem uma que era para o Reino Unido, que era uma, assim, que eu jurava que eu ia conseguir aquela bolsa de estudo, porque é um investimento alto, né, você estudar no exterior, e eu queria muito uma bolsa de estudos para que me ajudasse com os custos e tal, e eu lembro de ter passado até a última fase de uma bolsa de estudos dada pelo governo do Reino Unido, e eu simplesmente não passei. Era a última parte, só faltava uma aprovação, eles disserem sim ou não, eu tive uma entrevista e tal, e do nada eu recebi um e-mail, não vai dar. E aí eu fiquei, como assim não vai dar, né? Tipo, como assim? Eu fiquei me preparando 9 meses para aquele processo e tal, foi bem desgastante. Estudei inglês para fazer uma prova de proficiência, apliquei para as universidades. Eu tinha a aprovação das universidades, eu poderia estudar, só não tinha a aprovação da bolsa de estudos, então não me adiantava nada 3 universidades do Reino Unido terem me aprovado, se eu não ia poder pagar, tipo, sei lá, uns 20 mil libras, que era a anuidade. E aí eu fiquei, e agora o que eu faço?
E, assim, eu acho que as coisas, elas acontecem muito quando elas têm que acontecer. Sim. Eu tive uma oportunidade de trabalho com uma empresa alemã e comentei isso com o meu cliente na época. Eu falei, nossa, acabei de perder uma bolsa de estudos que eu estava me aplicando no Reino Unido, tô malzona, enfim. Por isso que eu acho que também é bem legal a gente ser sincera na nossa vida, Sem independente dúvida. de onde seja, como seja. E aí esse meu cliente virou para mim e falou assim: ah, é? Pois então, o que que tu acha de vir estudar na Alemanha, em Berlim? Toma aqui uma bolsa de 100%. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu falei, é sério? Sim, é sério. Então tá. E aí, meio que por isso que eu falo, a Alemanha me escolheu, Berlim me escolheu, porque não era. E assim, mesmo tendo crescido numa cidade de origem alemã e tal, eu achava, né? E as pessoas têm essa ideia de que para estudar na Alemanha, para estudar em Berlim, você só precisa ter o alemão, que é um idioma bem desafiador e tal. Uhum. Eu não tinha, então eu nunca tinha passado na minha cabeça a Alemanha, por isso que eu focava tanto no Reino Unido, que inclusive é muito mais caro de estudar no Reino Unido do que numa Alemanha. Então, por exemplo, uma anuidade de 20 mil libras de um mestrado no Reino Unido, na Alemanha você paga 6, 7 mil euros, que é bem menos, né? Então, eu recebi essa bolsa de 100%, e foi aí que meio que aconteceu o plot twist da minha vida, várias coisas mudaram, e aí eu comecei a estudar em Berlim, e foi mais ou menos essa a história. Cara, Louco, que né? legal. E você falou que foi um cliente seu da empresa alemã que você falou? É isso? Foi. A gente Caraca, que legal. estava em contato para eu divulgar a Alemanha como um destino. Realmente é um destino ótimo para fazer um intercâmbio, para fazer um curso superior. A Alemanha é muito mãezona, assim. Tipo, no sentido de as oportunidades de visto que ela dá, sabe? E aí eu estava pronta para falar sobre isso, eu até comentei assim, não, eu estou aplicando para uma bolsa, acho que eu vou estar no Reino Unido, vai ser mais fácil, vai ser mais perto. Aí vai lá, opa, perdi a bolsa. E aí eu fui sincera, falei, olha, não ganhei aquela tal da bolsa que eu estava tentando tanto, tô arrasada, mas podemos trabalhar juntos ainda. E aí veio a oportunidade de estudar com eles, então foi até muito legal, assim, de eu poder não só divulgar o cliente na época, mas também ter a experiência como estudante e tudo mais. Então foi bem Muito bom, positivo. muito bom. E esse período durou quanto tempo, seu mestrado em Berlim? O mestrado em si durou 1 ano e meio, mas a Alemanha, como eu estava falando, ela é muito mãezona no sentido de, depois que você termina o mestrado, o país te dá mais 1 ano e meio, ou seja, né, independente de qual curso superior você faça. Então, se fosse uma graduação de 4 anos, eu teria mais 1 ano e meio depois desses 4 anos para Legal. ficar no país procurando emprego. No meu caso, foi 1 ano e meio de mestrado e mais 1 ano e meio para esse postgraduate visa que eles chamam, né? Que é o visto depois Da graduação. da graduação, isso. Que legal, que legal. E deixa eu te perguntar, conseguiu arranhar alguma coisinha no alemão aí com esses 3 anos lá? Olha, Cara, alemão é muito estranho. Só aqueles memes que o pessoal fala, alguma coisa, em português, em inglês, em alemão é completamente diferente. completamente diferente. Tipo assim, todas as, né? Quase todos os idiomas seguem uma mesma Uma linha, lógica, faz alguma um lógica. sentido, e aí o alemão vem e. Assim, eu aprendi um pouco a ouvir mais do que falar, então eu acho que se eu ouço conversa simples e tal, eu consigo entender bem. Me viram em algumas coisas, mas é muito difícil, Fábio. É tipo assim, eu tive amigas que fizeram mestrado em alemão. Eu falava, essa aqui é minha amiga fulana, ela é fluente no alemão, ela acabou de terminar um mestrado. Ela falava, não, não fala isso, não sou fluente no alemão. Eu falo, mas minha amiga, você, tipo assim, você estudou, entendeu? Você fez uma parada acadêmica, você fez um projeto em alemão e você não é fluente dela. Não, acho que eu nunca vou me sentir fluente. E aí um amigo de um namorado de uma amiga minha é alemão e ele fala, acho que nem os alemães se consideram fluente em alemão, porque é muito difícil. Não, é muito, muito fora da curva mesmo. É absurdo. Eu tenho descendência alemã também, mas assim, contato zero com o idioma em si, né? Mas acho fantástico, né? Não, Acho é fantástico. muito legal. E assim, foi muito bacana porque, de certa forma, o holandês ele é um pouco parecido com o alemão, mas eu acho que ele é um primo mais fácil, assim, digamos. O holandês é uma mistura do inglês com o alemão, então saber um pouquinho do que eu sabia do alemão
E agora, morando aqui, me ajudou a entender um pouco melhor do holandês também. Legal, legal. Então você ficou na Alemanha até 2024, e aí em junho de 2024 você foi para Amsterdã, foi isso? Foi essa a linha do tempo? Foi. Essa foi a linha do tempo, porque depois que eu terminei o meu mestrado, eu apliquei para esse outro visto que me deixava ficar mais 1 ano e meio, e esse meu visto, ele teria validade até outubro do ano passado, mas aí eu saí da Alemanha 4 meses antes do visto vencer, e vim para cá com meu namorado porque a gente, né, a gente estava pensando, bom, o que eu faço? Porque como eu não ia trabalhar CLT, sabe, tipo, para manter um visto, eu trabalho para mim e tal, eu não via meio que outra oportunidade de continuar na Alemanha. Eu ficava, tá, mas meu visto vai acabar, eu não tenho cidadania, o que eu vou fazer? A menos que eu comece a trabalhar, né, não tem como eu trocar meu visto novamente. E aí a gente viu que na Holanda, para você, tipo, para o seu parceiro ter um visto, vocês não precisam estar casados, o que é diferente da Alemanha. Então, na Alemanha, se a gente continuasse lá, e meu namorado queria muito que eu continuasse, eu queria continuar lá também, a gente teria que casar, e aí seria Ele tem cidadania, no caso? Não, ele tá aqui com visto de trabalho. Aí meio que seria um casar por casar, sabe? Algo que a gente não queria viver, a gente queria, tipo, não, vamos lá, calma, né? O que a gente faz? E ele é desenvolvedor, então TI é muito amplo, né, na Europa toda, acredito, mas principalmente na Alemanha, Holanda e tal. Ele conseguiu uma vaga de emprego aqui, inclusive muito melhor do que na Alemanha, e aí a gente veio para cá, e aqui na Holanda, esse visto de parceiro, ele pode ser só comprovado a partir de um PDF que você coloca basicamente fotos suas, do seu relacionamento, prints de WhatsApp, comprovantes de viagens que vocês fizeram juntos, tipo, meio que para provar quanto tempo vocês estão juntos. E aí o seu parceiro ou sua parceira recebem um visto que é tipo um espelho do visto do seu parceiro, o visto principal, né? Então. O que puxa o casal, entendi. Exato. E aí a gente achou muito, muito, muito bacana, algo que, por exemplo, na Alemanha não seria possível, sabe? Interessante. E vou te fazer uma pergunta aqui que com certeza é a dúvida da nossa audiência aqui. Claro. Custo de vida na Alemanha para custo de vida na Holanda? Onde é mais barato, vamos dizer assim, viver? Ou é parecido? Só para a gente ter uma ideia aqui. Eu achei muito parecido em questão de aluguel na Alemanha, Berlim, né? Falando de capital e capital, Berlim e Alemanha. Lá a gente ainda encontra apartamentos de 1 quarto, 2, por tipo 1.400, 1.600, mais ou menos. Aqui o mínimo é 2, não sai disso. Se você quiser no centro, tipo assim, o meu sonho é morar em Amsterdã na frente de um canal, 2,5. Tipo, começa aí. Agora, se você morar mais nos arredores da cidade e tal, vai começar entre 1.900, 2.000 euros o aluguel. Então, o aluguel eu senti aqui mais alto. Um pouco de mercado, assim, também senti aqui um pouquinho mais caro do que lá. Em compensação, aqui o salário mínimo é um pouco maior também, e as oportunidades de emprego, assim, os contratos de trabalho, eles são melhores, eles já consideram o valor mínimo maior do que o valor mínimo que seria considerado na Alemanha. Então, vamos supor, para um desenvolvedor da Alemanha, sei lá, é 60 mil, aqui é a partir de 75. Então, né, já tem essa diferença. Sim. O que, no final do dia, assim, contando com os meus gastos mensais lá, gastos mensais aqui, ficou quase a mesma coisa. Mas isso porque aqui o salário é um pouquinho maior. Sim. Lembrando que ela está falando aqui o salário anual, né? Isso. Porque na Europa se trata muito sobre o salário anual e não o salário mensal, vamos dizer assim, né? No Brasil a gente tem muito forte essa questão do salário mensal. Interessantíssimo isso, né? E questão de adaptação com alimentação. Comida alemã, comida holandesa, como é que foi essa adaptação? Não, olha, os holandeses que me desculpem, mas não existe nada assim típico, muito tipo, uou, sabe? A Alemanha, ela dá um pau, com certeza, e eu acho que assim, talvez tenha um pouco do peso nostálgico para mim, né? Porque assim, eu cresci
comendo coisas que a minha avó cozinhava para mim, e que daí quando eu fui para a Alemanha, e eu conheci outros brasileiros de outros lugares do Brasil, as pessoas não conheciam aquilo. E eu ficava, como não? Você não come isso aqui quando você era pequeno? E as pessoas, não, Michelle, isso aqui é alemão. Eu falo, nossa, minha avó fazia isso para mim. Então, desde, sei lá, tipos de salsicha, linguiça, cuca, pão, enfim, coisas que para mim estava muito já intrínseco em mim, nas minhas memórias de infância. Para as pessoas era algo novo. Então, acho que a Alemanha ela também pesa um pouco para esse lado de ser uma comida melhor do que da Holanda por conta disso. Mas a Holanda, assim, ela não tem muitas opções. Eu até falo que para encontrar um restaurante bom em Amsterdã, aquele restaurante que você sai e fica, nossa, foi realmente gostoso, é difícil, porque tem tanto restaurante pega turista, tanto, que você tem que ir bem fora do centro para encontrar um bom restaurante. Então, eu costumo, tanto lá quanto aqui, nada como o nosso arroz e feijão, né? E cozinhar em casa e tal, não tem jeito. E assim, no mercado você tem muita variedade? Dá para você fazer aí a comida brasileira, digamos assim? Ou Dá não? super. Porque eu ouço muito isso, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que está no Canadá, falou assim, Fábio, cara, aqui a gente tem uma visão, assim, às vezes, de que não, é perfeito tal. Pô, aqui são 3 marcas de tudo, né? Não tem tanta variedade e tal. Ele, lógico, ele não tá... Ele tá numa cidade mais ao interior, né? Mas, aqui não tem muita variedade, não. Às vezes eu tenho que ir para uma outra região para conseguir mais variedade. Como é que é aí para você? Como é que foi na Alemanha e aí em Amsterdã agora? Eu acho que a gente sente muita falta, principalmente tanto na Alemanha quanto aqui, dos produtos mais frescos, né? Eu acabei de voltar da Espanha nessa semana e eu vi já como lá o hortifruti deles é muito melhor do que aqui, sabe? Porque eu não sei se é o frio, sei lá, mas as coisas aqui, quando elas estão fora de época, elas realmente ficam absurdas de cara, então você não compra. Ou quando você vai comprar alguma coisa que é mais tropical, ela não vai ter muito gosto, porque ela foi importada de outro lugar, e aí ela veio verde e foi congelada, enfim. É uma logística pesada para chegar. Aquele caos, exato. Então, acho que tanto que quando eu fui pro Brasil, eu só comi mamão e coisas que eu tinha vontade de comer, porque para mim é isso que eu sinto falta. Agora o arroz, feijão, você encontra. Aí você compra o arroz errado, até entender qual que é mais parecido com o brasileiro, leva um tempinho, mas dá jeito. Agora a gente comprou, agora não, né? Já tem algum tempo, a panela de pressão elétrica, não tem erro. Ontem mesmo eu tava fazendo meu feijão. Então, sim, dá pra comer parecido com o Brasil. Não diria igual, porque parece que as coisas não têm o mesmo tempero, não têm o mesmo sabor, mas dá para matar a saudade de casa, com certeza. E eu sinto que, assim, Amsterdã, mesmo sendo uma cidade bem menor que Berlim, tem mais opções, por exemplo, de mercadinhos brasileiros, sabe? Restaurantes brasileiros, churrascarias também e tal. Então, dá sempre para matar um pouco da vontade. O legal é que tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar. Brasileiro empreendedor em qualquer lugar do mundo, e a comida brasileira tá em qualquer lugar do mundo. Não, e eu sou vegana, né? Só botando um parênteses. Então, até por isso pode ser que eu gosto de fruta e verdura. Mas meu namorado não é, e ele encontra as carnes aqui e tal, não tem problema. E aí tem um açougue aqui que os donos são holandeses, mas eles já sabem o que os brasileiros gostam, então o menu deles na parede é em holandês e português, porque eles sabem exatamente quais são os cortes que o brasileiro gosta. E essa coisa de ter brasileiros empreendedores também em todo lugar, algo muito específico que eu achei que eu não fosse encontrar tem uma menina aqui em Amsterdã que ela faz todas as coisas de aniversário, bolo, brigadeiro, torta, etc., vegano. Então, tipo assim, não é só brasileira, mas também vegano, entendeu? Então, assim, eu tô muito bem servida, não tenho do que reclamar. Muito bom. Não, interessantíssimo isso. Isso são coisas assim que, para quem pensa em se mudar, tem que entrar na equação, né? Tem que entrar na análise, né? Como é que a pessoa vai se adaptar com o clima, como é que a pessoa vai se adaptar com a língua, com a questão do custo de vida. Um exemplo, eu nunca ia imaginar isso que você acabou de falar, que a Holanda, o aluguel é mais caro do que na Alemanha. Para mim, ainda mais comparando capital com capital, tá? Eu não ia imaginar.
né? É. E o que eu ia falar aqui, né? Eu estou em Portugal, eu estou em Braga, que é uma cidade que tem muito brasileiro, né? No norte de Portugal, mas você vê os restaurantes brasileiros cheios de portugueses. Eles gostam da nossa comida. Não tem como não Né? gostar, né? Aquele negócio de come à vontade, de serve Uhum. quantas vezes quiser, aquela coisa que o brasileiro Ah, faz bem, sabe? De é. rodízio, não sei o quê. Sim. Isso tem espaço em qualquer lugar do mundo e tá lá o brasileiro lá, né, avançando, empreendendo. É muito legal ver assim essas coisas darem certo. Isso é uma coisa que eu sinto falta, porque, por exemplo, os holandeses, né, até os alemães, eles têm muito esse costume de almoçar um sanduíche, né? Então, Estranho, você né? não vê a galera, tipo, num buffet. Não tem um buffet, sabe, que você vai lá, faz o seu prato, ou Uhum. um PF. Essas coisas não existem. Você vai se contentar, ou você, tipo, deixa uns 30 euros, 40 euros num restaurante para comer um prato específico e tal, Uhum. ou você cozinha em casa, ou você come um sanduíche. E as pessoas cresceram comendo sanduíche de almoço. Eu não consigo entender. É muito estranho mesmo, realmente. Muito estranho. Mas bom, vamos lá. Eu vou dar um passinho para trás, porque em 2014 você criou o seu canal no YouTube, né? E hoje é uma Foi. máquina, né? Tem mais de 400 mil inscritos lá no seu canal. Você Uhum. chegou a comentar um pouco dessa experiência que você teve nos Estados Unidos, né? Fazendo o intercâmbio. E aí você ficou lá para se desenvolver no inglês. Foi essa a sua ideia? Foi. Esse intercâmbio que você fez? Foi. Legal. 2014 era uma época que eu estava cursando faculdade e estava trabalhando, e eu meio que estava vendo assim, eu tô com 20 anos, na época eu tinha 20 anos. Não sei se é exatamente isso que eu quero. Será que é só isso? Era uma pergunta era uma pessoa que me perguntava muitas coisas. Eu ficava, tá, mas é isso? Aí eu vou me formar, e aí eu vou trabalhar, e a vida é assim, né? Tipo, eu não estava muito conformada com essa ideia. E eu tinha uma amiga que é uma grande amiga desde a infância, e ela também era meio inconformada, assim, a gente inclusive estudou juntas desde, sei lá, segunda série, fizemos faculdade juntas, e aí Legal. ela era minha amiga de sala, né? E aí ela falou, Michelle, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, tá maluca? Eu não tenho dinheiro pra fazer um intercâmbio. Intercâmbio, tipo, quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa em ir para os Estados Unidos para estudar numa escolinha americana, andar de ônibus amarelo e os pais pagam e tal, aquela coisa, né? E 10 anos atrás, então, o intercâmbio era uma coisa muito fora do nosso alcance, assim. Uhum. E aí ela falou, não, mas tem esse daqui, ó, ele é legal, a gente não precisa pagar quase nada. E realmente, na época você pagava $500 para se inscrever, e quem pagava suas passagens e todo o resto do processo era a família que você estava aplicando, porque o au pair basicamente é assim, você cria um perfil dentro de um site onde as famílias estão buscando por au pairs de outros países, e você tem algumas entrevistas, como se fossem entrevistas de emprego, por que eu quero ser au pair, por que eu seria uma boa au pair, você coloca fotos, coloca um pouco de quem é você, vídeo, etc., e se eles te escolherem, eles basicamente pagam sua passagem, pagam tudo, e você vai trabalhar na casa deles por no mínimo 1 ano, no máximo 2 anos nos Estados Unidos. E esse é um programa que ele tá válido só para mulheres de até 26 anos. Então, dos 18 aos 26 anos é a janela aí que as meninas têm para tentar um intercâmbio como esse. Que é muito legal, é um custo-benefício muito bom, porque você trabalha, né? Tem as horas lá semanais que você trabalha, e na época, se não me engano, era $200 por semana que você recebia. E para mim era muito bom, porque eu não pagava aluguel, eu morava com a família, não pagava contas, não pagava nada, os $200 era só para mim. E foi um momento muito gostoso para não só sair um pouco daquela rotina que eu estava vivendo, que eu estava, meu Deus, a vida é só isso, mas também aprender inglês, né? Eu tinha um inglês muito básico, eu sempre tive a oportunidade de estudar em boas escolas, mas era aquela coisa de parece que eu estava sempre num looping infinito de aprender o verb to be, nunca aprendia nada diferente daquilo. Sim. E eu não me sentia confortável em falar, a gente não tem o costume de falar no Brasil e tal, treinar e tudo mais. Acho que o brasileiro tem muito medo de ser julgado quando fala em inglês. Então, tinha muitas barreiras, assim, para eu testar o meu inglês na prática. Então, eu aprendi muito durante o meu 1 ano e meio que eu fiquei nos Estados Unidos. Muito também com as crianças que eu cuidava de 2 meninas. E foi uma oportunidade muito legal. Só que nessa época, falando um pouquinho do canal,
como eu fazia publicidade e propaganda, os nossos professores, eles sempre nos incentivavam, assim, legal, você tem o Facebook, você tem o seu Orkut, você tem não sei o quê na época lá, mas por que vocês não têm um site de vocês, um blog de vocês, um espaço na internet onde vocês possam se expressar e tal? E aí eu lembro que isso ficou na minha cabeça na época e eu criei um blog. Em 2010, eu criei um blog. E aí eu escrevia de vez em quando, falava um pouco sobre o que estava na minha cabeça, sobre qualquer coisa. E acabava que esse blog já tinha alguns leitores, algumas leitoras lá, nem que fosse os seus 100 leitores mensais, mas existia. Sim. E quando eu fui para os Estados Unidos, essas pessoas, elas meio que ficaram órfãs, assim, de, tá, Michele, cadê você? Tipo, você não tá postando, o que tá acontecendo? E a internet era outra coisa, né? Eu tinha um celular que mal tirava foto. Do nada, eu só postei uma foto no Facebook falando que eu tava em Nova York, que era onde a gente fez um treinamento do au pair, antes de ir pra casa da família. Enfim, foi um pouco caótico esse começo, mas aí depois eu pensei, eu vou gravar um vídeo, vou botar no YouTube, e sempre que alguém me mandar um e-mail perguntando sobre o blog, eu mando esse vídeo só para explicar, assim, né, já que eu não vou continuar com o blog agora. E foi isso que eu fiz. Fui lá, criei uma conta, fiz um vídeo, o que é o au pair, o que eu tô fazendo nos Estados Unidos, e toda vez que alguém me mandava mensagem, eu mandava, seja amiga, família, minha tia, minha filha, o que você tá fazendo aí? Tá aqui, tia. E aí eu não precisava ficar explicando. E era um vídeo assim de tipo 15 minutos eu falando tudo, Sim. como se fosse uma conversa. Sim, muito bom. E começou a crescer os views e as pessoas perguntarem, e ninguém falava sobre isso na época, não tinha um conteúdo focado. O que a gente tinha no YouTube, como, né, eu falei antes, né, era essa coisa de esquete, paródia. Era o gatinho bem... caindo, era não sei o que, era não sei o que. Puro entretenimento, você tinha que falar sobre coisas, botar sua opinião muito forte e tal. E eu simplesmente era uma menina sentada na cama lá nos Estados Unidos falando, olha, eu vim fazer o au pair e é assim, assim, assim. E as pessoas falaram, meu Deus, que legal, então eu também posso fazer. Se você fez, eu também posso, só custou isso, como assim e tal. E aí eu meio que fui pegando gosto por isso, assim, fui fazendo outros vídeos, postando lá, mas sem essa coisa de... Eu, na verdade, nem imaginei que isso poderia um dia virar o meu trabalho, sabe? Eu fiz muito de forma natural, tentando ajudar as pessoas, e deixavam uma pergunta no comentário, eu respondia em vídeo, e aí as coisas foram acontecendo. É diferente, né, de hoje em dia, por exemplo, meu afilhado hoje, ele já tem os seus 16 anos, mas quando ele tinha lá os seus 10 anos, ele criou um canal no YouTube, e ele falava, Dinda, eu quero ser youtuber quando eu crescer. E eu não tive essa coisa de, tipo... querer ser youtuber, ou tipo, você nascer onde ser um influenciador já é considerado uma profissão, né? Exato. Então, para mim, é até interessante ver isso hoje com as crianças que querem desde pequeno e tal, mas para mim aconteceu de uma forma muito natural, foi simplesmente para documentar o que eu estava vivendo lá e nunca mais parei. Muito bom mesmo. Muito interessante. E assim, essa é a essência do negócio, né? É você abrir ali a câmera e falar o que está acontecendo, né? Exato. E aí daqui a pouco você vai percebendo quem está te seguindo, daqui a pouco você observa, opa, peraí, essas pessoas estão querendo. Você começa a não mais falar aquilo que você quer falar e começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Exato. A mudança, né, do entendimento, do conhecer o público, né? Eu sinto muito que, assim, nesses 10 anos, que às vezes a gente precisa falar o óbvio. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. E aí eu meio que fui pautando e pauto até hoje muito do meu conteúdo nas dúvidas das pessoas. Se é uma dúvida, então pode ser dúvida de mais gente, né? Se é dúvida dessa pessoa, pode ser dúvida de mais outras pessoas. Então eu acho que isso é muito legal. Legal. E vai suprindo ali a necessidade, vai criando um vínculo, uma confiança ao passo dessa pessoa sentir falta quando você não faz. Exato. Né? Então, vai criando uma fidelidade, né? Um vínculo mesmo, né? Uma amizade que atravessa um continente, uma outra coisa. E é interessante porque você começa a atrair quem já está no local que você está e quem ainda não está, mas que gostaria. Né? Então, você ajuda no caminho, muitas das vezes, quem quer fazer essa movimentação. E eu já aproveito para entrar nesse outro assunto que é muito legal, né? Que são os intercâmbios, né? Sim. Você faz vários intercâmbios e hoje você já monta equipes, né, grupos, para você liderar esses intercâmbios. Explica para a gente aí como é que funciona isso. Exato. Depois, quando eu voltei para o Brasil, né, de ter começado o canal no YouTube, eu pensei, o que eu vou falar agora, né? Porque agora eu não tenho mais
Estados Unidos como background, assim, não tenho mais uma coisa interessante, diferente para falar. E aí acabou que com o passar do tempo, algumas agências de intercâmbio foram me convidando, não, Michelle, mas foi tão legal quando você falava do au pair, faz aqui mais um intercâmbio, fala sobre isso, documenta isso aqui também. E foi meio que assim que eu fui trabalhando e fazendo meus próximos intercâmbios ao longo dos anos. E chegou um momento em que, para mim, não bastava mais só viver aquilo sozinha, sabe? Tipo, sabe quando você já viveu tantas vezes a mesma coisa e ela não tem mais aquele brilho que ela tinha no começo? Uhum. Eu tava meio que vivendo isso, assim, tipo, eu gosto muito de fazer isso, é o que eu amo, mas eu queria dividir isso com outras pessoas. E aí veio a ideia de fazer os grupos, porque daí eu acho que a parte que eu mais gosto de fazer os grupos, além de conhecer as pessoas, é de que muitas pessoas, mulheres, na maioria das vezes, elas viajam, elas fazem o intercâmbio em grupo porque, eu tenho receio de ir sozinha, eu, sei lá, acho que para uma primeira viagem internacional seria legal ir com um grupo e tudo mais. E aí eu vejo aquele brilho no olho, que de repente eu já perdi, porque para mim isso já se tornou algo que é o meu trabalho e tal, no olho das outras pessoas. Eu acho que isso é o mais legal, sabe? Meu Deus, a gente está numa cidade nova, nossa, como funciona isso, nossa, como funciona aquilo, e eu poder ser esse apoio para as pessoas, de entender como as coisas funcionam, de já ter isso muito normalizado na minha mente, me ajuda muito a também, é normal para você, mas não é para o outro, olha como essa pessoa está feliz por estar vivendo isso, algo que você também já esteve nessa posição, sabe? Então, é muito bacana, e também é uma ferramenta, uma oportunidade delas criarem essas asinhas, né? Eu sempre falo assim, olha, eu espero que vocês vejam essa oportunidade como um primeiro passo para, de repente, numa próxima viagem, no próximo intercâmbio, você tá fazendo sozinha, se sentir confortável em fazer sozinha, mas tem algumas que até voltam e fazem 2, 3 grupos comigo, porque é o que elas gostam, até porque é um roteiro pronto, elas não precisam, né, pensar em nada e tal, é uma comodidade maior. Mas tem gente que, na verdade, termina o grupo e fala, não, agora eu sinto que eu tô pronta, eu vou fazer o próximo sozinha. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais também de promover esses grupos. Interessantíssimo. É como a gente viver morar num ponto turístico, né? Olha uma vez, olha duas, olha 10, tô nem aí, mas é o sonho de milhares de pessoas passarem por aquele lugar, por aquela cidade, só que a gente às vezes vive nela, né? Ou naquele país, né? Então esse brilho ele é muito legal, né? Porque e a gente tende a esquecer um pouco, né? Eu tento não esquecer, assim, eu tento voltar para mim de vez em quando e tipo, olha, você tá vivendo isso que você já quis muito, né? Eu acho que é interessante a gente tentar fazer esse exercício, quem tá nos ouvindo e já mora fora há algum tempo, que às vezes as coisas parecem tão normais, tão tipo, nossa, mas falta isso, falta aquilo, mas cara, tudo que você tá vivendo hoje era algo que você queria por muito tempo, é algo que você desejou, que você visualizou na sua cabeça por tanto tempo, e aí agora tentar voltar e lembrar disso é muito importante. Sim, é isso, é isso. A gente, digamos assim, né, teve a oportunidade de realizar o sonho de muitas pessoas, né? Que talvez algumas jamais vão conseguir e outras estão fazendo de tudo para conseguir, e de certa forma para a gente acaba sendo comum, né? É interessantíssimo isso, é o que eu sinto também, né? Eu me alegro muito quando eu vejo alguém conseguindo trilhar o caminho, né? Seguir o caminho dela. E ser participante disso é muito legal, né? Ter sido alguém que marcou aquela vida e daqui a 10 anos, 20 anos, quando alguém for falar disso de novo, vai lembrar, poxa, eu fiz esse caminho, eu conheci através da pessoa tal, eu fiz isso, fiz Nossa, aquilo. isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, eu já recebi convite de casamento de menina que foi ser au pair porque viu meus vídeos e agora tava se casando com um gringo e tá morando lá nos Estados Unidos até hoje. Tipo, olha tipo, o poder do nosso conteúdo, sabe? Michelle, e agora um monte de gente indo para Berlim, porque eu fiquei falando sobre isso anos, e as pessoas falam, poxa, agora eu já escolhi Berlim, você tá me fazendo me apaixonar por Amsterdã agora. Legal eu falo, demais, não, vai para Berlim, depois vem para cá, pronto. Não, para você ver, ó, quantos anos se passaram e você falou, você lembrou do seu cliente que te indicou para ir para Berlim, né? Ou seja, as pessoas vão marcando, né, as nossas vidas, naturalmente, e nós também vamos marcando aí de alguma forma a vida das pessoas, né? E aí agora você está com 2 turmas, uma para Malta e outra para Florença, é isso?
É isso, a gente tenta sempre fazer 2 grupos todos os anos, um sempre para aprender inglês, que eu acho que ainda é o carro-chefe, né, muita gente quer estudar para estudar, fazer um intercâmbio, pra aprender inglês, e aí para Malta a gente vai ter um curso de inglês, e em Florença para aprender italiano. Eu não faço ideia, mas eu vou aprender aí do zero, vamos ver. A gente já teve grupo de francês para Montreal, já teve grupo de espanhol em Barcelona, outros grupos de inglês também na Escócia, em Londres. Então é sempre muito bacana, assim, acaba que a gente faz um itinerário para que pela manhã a gente tem as aulas e à tarde sempre tem uma atividade que tem a ver com o lugar, com uma cultura, às vezes é um passeio, às vezes é uma atração, às vezes é uma oficina, enfim, algo que as pessoas também possam ficar ali, né, ter uma atividade em grupo e às vezes até se misturando um pouco com os estudantes da escola para ter esse contato maior com o idioma e tudo mais. Que legal. Então, o planejamento, ele compõe também as aulas para aprender, para desenvolver o idioma e também, Isso. naturalmente, uma questão cultural, turística, tem todo esse Exato. contexto. Normalmente, por exemplo, vamos falar dessas que já estão para acontecer. Essa pessoal que vai com você para Malta, dura quanto tempo esse período de intercâmbio e essa turma de Florença também, quanto tempo? A gente tem hoje em dia, né, como a gente já validou muito esse produto, assim, a gente já faz os grupos de intercâmbio desde 2022. A gente entende que o primeiro grupo foram de 4 semanas, 1 mês, mas é muito difícil muitas pessoas tirarem 4 semanas de férias. Então, hoje em dia são 2 semanas e as pessoas podem estender. Então, as 2 primeiras semanas eu estarei junto, e aí tem algumas pessoas que estendem para mais semanas, às vezes tá, sei lá, tirou um ano sabático, às vezes tem mais tempo do trabalho, quer fazer 3, enfim, é opcional. Mas basicamente no pacote, né, a gente vende as 2 semanas com acomodação, muitas vezes a acomodação inclui algumas refeições e escola, curso, material e as atividades extracurriculares. Então é meio que um pacote cheio, completo, a pessoa só se preocupa em, sei lá, fazer a mala e embarcar, basicamente. E o mais legal é que, assim, o mínimo é que tenha 18 anos, porque eu quero que pelo menos todo mundo seja adulto e cuide, né, assim. Das suas responsabilidades. Exato. Mas é muito bacana porque eu sinto que o meu público cresceu muito comigo. Então, a maioria, hoje em dia, das mulheres, das pessoas que viajam comigo, tem ali os seus 28, 30, 35 anos. Já teve 2 mulheres que viajaram que tinham mais de 50 anos no mesmo grupo. E então não tem idade, assim, sabe? É muito legal ver como é para todos os idades mesmo, e todo mundo se diverte de um jeito diferente, e acaba que é muito legal, porque às vezes saem amizades ali de dentro do grupo, de pessoas que se encontram, viajam juntas de novo depois, sabe, assim, em outro momento, então é bem bacana. Muito, muito bom. Michele, a gente já está caminhando aqui para a fase final aqui do nosso podcast, passou rápido demais. Passou rápido demais, nossa, eu poderia falar rápido o dia todo. Foi muito bom mesmo, parabéns pela tua história. Muito obrigada. Com certeza, tantas outras virão, né? Tantas outras histórias, então já está mais do que convidada aqui para um próximo episódio, tá bom? Muito obrigada. Da nossa parte aqui, conta com a gente também, que você precisar. E eu vou deixar esse espaço aqui para você deixar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar e deixar o seu recado aqui para nossa audiência. Eu amei, Fábio, muito obrigada, foi uma oportunidade muito bacana, uma conversa muito gostosa, e no próximo aí a gente já pega outro momento de vida, porque, né, a história vai construindo, vai seguindo, se a gente, né, sem voltar, nossa, vai ter muita coisa para falar. Mas muito obrigada também a todo mundo que está nos ouvindo. Vocês podem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram com Mialves. No Instagram é @mialves com 2 S no final. E no YouTube, se você botar Mialves, você já vai encontrar. Eu sempre estou compartilhando sobre a minha vida aqui morando na Holanda, um pouco dos perrengues da vida de imigrante, que não são poucos, mas faz parte, mas também tem sempre uma viagem ou outra acontecendo, os intercâmbios, vocês podem ficar à vontade também de me mandar uma mensagem, caso eu tenha falado alguma coisa nesse episódio e você tenha ficado curiosa ou curioso para saber um pouco mais, eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito bom, excelente. Você falou, né, você foi à Espanha agora, né, você foi na Andalucia, lá em Málaga, né? Málaga, lindo. A minha família espanhola, ela é de lá.
Só que não é Málaga em si, é Huelva, né? É do ladinho, é pertinho ali, também é Andalucia. Lindo, lindo, lindo. E é legal, muito legal isso, porque, por exemplo, essa semana agora que passou, saiu a cidadania espanhola do meu pai. E Ah, que aí, a legal. qualquer momento, sai a minha, né? Cidadania espanhola. Que Então, bacana. assim, eu tenho várias, sou descendente de várias nacionalidades, né? Mas nem todas dá. Por exemplo, a alemã não dá porque é toda uma burocracia e tal, tem que ser quase que filho, eu acho. Talvez acho que até o neto consegue, mas a minha é um pouquinho mais afastada. Eu sou trineto, eu acho. Então, cada país tem a sua burocracia, vamos dizer assim, e a gente fala muito para pessoas, né, que têm alguma nacionalidade, portuguesa, italiana, espanhola, tal. Às vezes, o caminho mais curto não é nem a cidadania, mas o visto. Porque você não tem, às vezes, a linhagem sanguínea ou não consegue comprovar de alguma forma, mas num visto, numa oportunidade, através de um visto de trabalho, de um visto de estudos, você consegue, em poucos meses, fazer um planejamento e já viver em qualquer lugar do mundo. Com Né? certeza. Desde que você cumpra ali os requisitos, as regras, né? Sim. Agora o pessoal tá meio assustado, né, com a questão do Trump e tal, mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte: olha, não tem o que temer se você fizer o caminho. Exato. Os Estados Unidos não vai deixar de receber imigrantes, não vai deixar de receber pessoas, vai continuar, só que desde que essas pessoas cumpram ali os requisitos que a legislação autoriza. Se eu for nos Estados Unidos, lógico, qualquer outra nação da mesma forma. Não é isso? E é uma coisa, né, que às vezes a gente coloca como um empecilho, mas daí vai ser muito mais difícil e tal, mas acho que você tendo muito claro o seu propósito, seu objetivo em morar fora, seja através de um visto de trabalho ou um visto de estudo, tende a melhorar com o passar dos anos, né? Por exemplo, tanto a Holanda quanto a Alemanha, depois que você mora 5 anos aqui, e como fazem parte da União Europeia, o tempo que a gente morou na Alemanha funciona aqui também, então é somado. Ficando 5 anos, você já pode aplicar para uma residência permanente, e enfim, as coisas, elas, conforme, né, os primeiros, acho que 3, 4 anos da vida de imigrante vão acontecendo, podem ser os mais desafiadores para quem não tem cidadania e tal, até para quem tem, acho que desafio a gente sempre encontra, mas claro. Acaba que vai, né, a cada governo, cada país tem as suas políticas ali para você também conseguir ir ficando e tudo mais, então fazendo as coisas bonitinho não tem por que dar errado. Exato, show, pô, maravilhoso, uma aula. Michele, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, sucesso em tudo, tá? Para você também. Falei, tá mais do que convidada aí para uma próxima. Muito obrigada. E para você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece de se inscrever lá no canal da Michele, não se esquece de se inscrever aqui no nosso, não se esquece de seguir a Michele, não se esquece de seguir a gente aqui também. Deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer de te responder e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, Michele. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.